Você quer saber quais as melhores small caps para ter em carteira nesse momento? Fica comigo até o final desse vídeo, porque depois da vinheta eu vou te mostrar como escolher as melhores small caps da B3. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como eu falei, hoje vamos falar sobre small caps, né? Na verdade, nós recebemos uma pergunta no Instagram da Capitalizo de um cliente que quer saber quais as melhores small caps ou quais os tipos de small caps que estão mais interessantes nesse momento. E eu pedi para o pessoal da análise separar algumas informações que eu quero repassar para vocês, inclusive mostrando na prática como escolher as melhores small caps da B3, né? E claro, mostrar como o momento é bastante atrativo para esse tipo de ação. Já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e, claro, compartilhem o vídeo com aquelas pessoas que vocês entendam que também queiram saber mais sobre small caps. Eu acho que é sempre importante a gente entender o que significa na prática small caps, né? Porque as ações elas são divididas por esse tipo de categoria dependendo da capitalização da empresa. E o que é a capitalização da empresa? É o valor de mercado. É pegar a última cotação das ações, multiplicar pelo número de ações e assim nós teremos a capitalização da empresa. Claro que isso varia, né, de país para país, cada pessoa tem uma metodologia diferente, a própria bolsa, né, tem um índice de small caps que a gente já vai comentar, tem o índice de o Ibovespa que já é relativo a basicamente blue chips, tá? Aqui na Capitalizo a gente considera blue chips empresas que têm um valor de mercado acima de 15 bilhões. Entre 7 bilhões e 15 bilhões nós consideramos as empresas como mid caps. Entre 1 bilhão e 7 bilhões nós consideramos como small caps. E até 1 bilhão de reais nós consideramos como micro caps, né? Lembrando que nós temos uma carteira aqui de longo prazo que tem justamente o foco, né, em empresas micro caps e também empresas small caps, né? E além disso, por exemplo, a nossa carteira de dividendos, a própria carteira Thiago Prux também tem small caps, né? Porque é uma classe de ativo bastante interessante. Como vocês podem perceber, o desempenho dessas carteiras é bem acima da média do mercado e com 10 minutos por mês o investidor tranquilamente consegue acompanhar, até porque são carteiras de baixo giro, não é para ficar alterando, né, as posições a todo momento. O grande atrativo desse tipo de empresa, principalmente as small caps e as micro caps, é que como elas têm uma movimentação pequena, elas têm uma capitalização menor e têm uma liquidez menor quando a gente compara com outras empresas, claro, né, porque qualquer empresa é pequena perto da Petrobras ou do Itaú, é que como elas não são acompanhadas pelos grandes investidores, né, dá oportunidade para a pessoa física conseguir colocar na sua carteira esses ativos que normalmente têm um forte potencial de crescimento e são, como eu falei, um pouco renegados aí pelos grandes investidores. Só é importante, né, pessoal, quando eu falo grandes investidores, é grandes mesmo, né? Um investidor de 10 milhões de reais, ele consegue tranquilamente comprar uma small cap pensando no longo prazo, 10% da carteira dele, por exemplo, uma small cap que negocia de 500 mil a 1 milhão de reais por dia. Quando a gente fala grandes investidores, é 300, 400 milhões, 1 bilhão, 2, 3 bilhões de reais, grandes fundos de investimento, investidores estrangeiros, tá? O investidor de 5 milhões não é um investidor grande, o investidor de 10 milhões não é um investidor grande, né? Então o investidor de 10 milhões e o de 10 mil montam a mesma carteira com a mesma facilidade. Claro que a gente tem que negociar aqueles ativos que pelo menos, né, tenham 400, 500 mil reais por dia de negociação, tá? É tranquilo para comprar, para vender, principalmente pensando no longo prazo. Às vezes pode demorar um pouquinho ali para a ordem sair pela diferença do comprador e do vendedor, mas fora isso aí é tranquilo para colocar esses ativos nas carteiras. Então, justamente porque são empresas que não têm esse acompanhamento tão próximo do mercado, elas estão mais fora do radar, acabam, né, que nós temos uma série de oportunidades nessas empresas que não são tão bem acompanhadas. E o que acontece? Por exemplo, nós pegamos no mercado americano, lá existem uma série de empresas small caps que são companhias novas, né? Então, normalmente essa questão de small cap, ela remete àquelas empresas que são mais novas no mercado e mais novas na bolsa também. Inclusive, tem um investidor que eu gosto de acompanhar, o Ian Castle,
que ele comenta que as grandes empresas de hoje já foram empresas pequenas e o grande segredo do investidor é descobrir aquelas empresas pequenas que têm possibilidade de virar gigantes no futuro e que daí a gente vai ganhar bastante dinheiro. Tá? É justamente esse que é o conceito da maior parte dos investidores. Se nós olharmos aqui na B3, né, a gente vai ver algumas empresas que têm essa característica, como por exemplo a Bimob, que trabalha com distribuição de serviços digitais para usuários de celular, como os joguinhos. Né? Uma empresa nova, foi fundada em 2009, é uma empresa que é nova na Bolsa também e vale em torno aí de R$1 bilhão. Então, é uma empresa que tem um potencial de crescimento diferente de outras companhias que já estão há mais tempo estabelecidas no mercado. Claro que, normalmente, esse tipo de empresa ela acaba trazendo um risco maior também, né? Porque é bem menos arriscado, normalmente, comprar uma ação de uma empresa que a gente já conhece principalmente os problemas da empresa, do que daqui a um pouco comprar uma empresa que a gente não conhece, inclusive vai conhecendo os problemas da empresa ao decorrer do tempo. Né? Então, existem, sim, aqui no Brasil, da mesma forma que nos Estados Unidos, essas empresas small caps que têm um risco maior, mas que também têm um potencial gigantesco de crescimento pela possibilidade, né, da empresa multiplicar a sua receita e também crescer os seus lucros. Né? Só que na nossa avaliação, não é esse tipo de small cap que é o mais interessante, principalmente quando nós falamos do mercado brasileiro. Por quê? Porque só pelo fato de uma empresa ter ações cotadas aqui no Brasil, ela já é vista diferente de outras empresas cotadas em outros lugares do mundo, porque é mais arriscado estar no Brasil do que estar em outros países europeus ou no Japão ou mesmo nos Estados Unidos. Então existe um prêmio, que a gente fala, um prêmio de risco, que é maior justamente por estar aqui no Brasil. E muitas dessas empresas, mesmo tendo uma participação de mercado já grande, empresas tendo um histórico consistente de atuação, elas têm um valor de mercado muito pequeno, justamente porque elas estão aqui no Brasil. Elas são empresas renegadas pelo mercado aí de uma forma geral. E esse tipo de small caps nós chamamos de fake small caps, que são aquelas small caps que já têm um histórico, a gente conhece o histórico dessas empresas, conhece o dia a dia dessas empresas, né? Tem 30, 40, 50, 60 anos de atuação, elas já são líderes nos mercados que elas atuam e, além disso, os mercados que elas atuam têm um potencial grande de crescimento ou então podem ser empresas que pagam bons dividendos. A gente consegue, inclusive, fazer esse mix de pagamento de dividendos com um potencial de crescimento das ações. Dessa forma, a gente mitiga os riscos de comprar empresas mais novas, mas não abre mão também do potencial de crescimento, que é o grande atrativo das small caps. Só para falar de 2 exemplos, uma empresa que tem um potencial gigantesco de crescimento, a Wiz, né, que conseguiu se reestruturar, mesmo perdendo boa parte da receita dela que vinha da Caixa, ela já não depende mais da Caixa pensando no longo prazo. É uma empresa que vale pouco mais de R$1 bilhão em bolsa, possivelmente só os negócios que ela tem com o Banco Inter devam valer mais do que R$1 bilhão, uma empresa que entrega em torno de 800 milhões de reais de receita, deve entregar até R$1 bilhão de receita líquida esse ano, e é uma empresa fundada em 1973, num segmento, né, seguros, por exemplo, que vai crescer absurdamente nos próximos anos, até porque fora o seguro de carro, que mesmo quando a gente pega a penetração no Brasil é baixa em relação a outros países, o restante dos seguros o brasileiro pouco faz, seguro de casa, seguro de vida, enfim, e aqui existe um caminhão de possibilidade de crescimento. Né? Então a gente tem uma empresa antiga que já tem uma participação boa de mercado, a gente espera que nos próximos 10 anos a Wiz esteja entre as 10 maiores empresas do mundo no segmento dela, né? E é uma empresa que tem um potencial gigantesco de crescimento. Aqui nós temos outro exemplo que chega a ser esdrúxulo, né? De como as empresas são mal precificadas aqui no Brasil. A Celesc é uma empresa que é as centrais elétricas de Santa Catarina, que é uma estatal, ela vale pouco mais aí de R$2 bilhões em bolsa, tem receita de quase R$12 bilhões, um yield de 8%, um ROI acima de 20%. É uma empresa fundada em 1955, um negócio bastante estável
E lembrando, né, inclusive eu fiz o vídeo sobre Energias do Brasil, eu mostrei essa imagem aqui que mostra, né, Energias do Brasil aí com 33% de participação nas ações ordinárias da Celesc, né? E caso nós tenhamos confirmado todo esse processo de privatização da Eletrobras, isso pode abrir privatizações ao redor do Brasil. CEMIG, a CEMIG dificilmente, mas poderia vender as ações da Taesa, mas a Celesc teria essa possibilidade, por exemplo, de ser privatizada ou de vender ativos, né? Então, olha quanto valor essa companhia aqui pode gerar, né? Então, na nossa avaliação, faz muito mais sentido pegar essas empresas small ou micro caps, que são essas fake small micro caps, que estão muito mal precificadas, do que sair arriscando, colocando dinheiro em empresas novas que a gente não tem um histórico. Então, quer ganhar dinheiro com small caps, a grande oportunidade está justamente nas fake micro caps e nas fake small caps, que são empresas consolidadas com potencial gigantesco de crescimento. Além disso, é interessante comentar esse descolamento que nós temos aqui em relação ao Ibovespa, em relação ao índice de small caps da própria Bolsa. Para vocês terem uma ideia, só de outubro do ano passado para cá, o Ibovespa aqui está positivo, em torno de 1, 2%, e quando nós pegamos o índice small está com uma queda de quase 16%, né? Então, houve um descolamento muito grande, até porque a alta do mercado foi concentrada nessas principais empresas, né? Petrobras, que subiu bem, a Vale, que razoavelmente conseguiu se sustentar, os bancos também, o Banco do Brasil, né? Que são todas empresas que têm uma participação grande no Ibovespa. E normalmente, quando nós temos um período mais alongado de alta do mercado, caso a Bolsa continue aqui subindo, é perfeitamente natural, né, que as small caps comecem a subir mais e, quem sabe, ao longo do tempo, caso nós tenhamos a continuidade aí da alta, que inclusive o gráfico aqui das small caps ultrapasse das empresas de maior capitalização, porque se a gente pegar um histórico dessas empresas, né, se a gente colocar mano a mano, vamos dizer assim, normalmente essas empresas menores elas tendem a valorizar mais do que as companhias que são maiores, tá? Outra questão importante que muita gente nos pergunta é se vale a pena, por exemplo, comprar os ETFs aí que replicam esses índices. Na nossa avaliação, não, né? Na própria bolsa aqui tem o Small 11, que é o ETF que replica esse índice aqui, o SMLL, que é o índice de small caps da B3, tá? E aqui a gente vai ter um critério que não é qualitativo. Qual é o critério para fazer parte desse índice? É um critério quantitativo, né? Tem que ter um determinado número de negócios, uma liquidez tal, uma determinada capitalização para fazer parte desse índice. E quando a gente vai pensar em escolher empresas, não faz sentido, né, pessoal, a gente escolher por causa da liquidez ou não, a gente tem que escolher pela qualidade das empresas, né? Então a gente acredita que vale muito mais a pena fazer um stop picking, né, que é escolher as ações da carteira, do que ficar colocando dinheiro em ETF, que na nossa avaliação é rasgar dinheiro. Tanto que se olhar a valorização da nossa carteira de 2017 para cá, 383%, né? Eu tinha mostrado as outras carteiras, incluindo a de micro e small cap, e aqui essa carteira de micro e small cap comparando com o small, né, que é esse índice aqui, que teria dado mais ou menos aí o small 11, 383% contra 65%. Claro que em alguns momentos a carteira performa pior ou melhor do que o índice, isso aí faz parte, da mesma forma que eu posso ter uma carteira que às vezes vai performar melhor ou pior do que o Ibovespa. Agora, quando a gente tem uma estratégia boa no longo prazo, né, a gente costuma sim ter resultados aí acima da média do mercado, tá? Eu vou deixar para vocês aqui também, caso vocês tenham interesse, né, o cupom que dá desconto aqui nas nossas assinaturas, informações todas aqui na descrição. E claro, né, pessoal, não esqueçam de deixar o like de vocês e os comentários aí de quais as small caps vocês mais gostam, quais aquelas que vocês estão de olho e também aquelas que vocês queiram aí que nós comentemos nos próximos vídeos. Apesar de nós não recomendarmos, né, esse tipo de ETF para operações mais longas, quando a gente olha as nossas operações de médio e de curto prazo, sim, a gente acha bem interessante utilizar esses ETFs, como é o caso aqui do Small 11, que replica aquele índice que eu mostrei para vocês. Então ele pode aparecer tanto nas nossas estratégias aqui de swing trade,
que são operações de 2 a 10 dias, mas tranquilamente 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar e colocar as ordens, lembrando que tudo é avisado, né? A nossa estratégia tem um desempenho fantástico aí desde 2017 e também a nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências, né? Também, aqui as operações são mais longas, 3 a 6 meses, mas também 10 minutos por dia, tranquilamente vocês conseguem acompanhar. E quando a gente olha aqui graficamente, tá bem interessante o Small 11 para quem pensa no curto ou no médio prazos, né? Nós tivemos aqui um rompimento desse canal baixista e o preço ele acabou vindo até a casa aqui dos R$ 101, onde tem um suporte muito forte que ele respeita desde de 2020. Então, esses patamares de preço atuais aqui é bem interessante sim para comprar esse ETF pensando aí ou no curto prazo, né, ou principalmente no médio prazo, que seria esses prazos aqui de 3 a 6 meses, né? Só o ETF voltar lá às máximas, claro que isso aqui pode demorar um tempo, né? Por isso que eu comentei de médio prazo, a gente está falando de uma alta aí aproximada de 50%, tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar o cupom, todas as informações aqui na descrição, né? Assim como os nossos contatos, e qualquer dúvida aí nós estamos à disposição. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!